Olá pessoal, acabando de finalizar aqui no consultório um procedimento de labioplastia, que é a redução dos pequenos lábios. Muitas vezes algumas mulheres se referem a esses pequenos lábios como sendo os grandes lábios, porque se sentem muito incomodadas devido ao aumento dessas estruturazinhas, né? Na anatomia normal, essa é a vulva, né? A vulva ela vai ter os grandes lábios, que são essas areazinhas, e vai ter também os pequenos lábios, que são esses mais fininhos, né? E aqui em cima, os pequenos lábios, eles se unem e formam tipo um capuz. Esse capuz, ele recobre o clitóris. Algumas mulheres se incomodam muito com esses pequenos lábios que são um pouquinho mais aumentados. Existem vários fatores que podem aumentar esses pequenos lábios. O atrito, a gestação pode aumentar os pequenos lábios, questões hormonais podem levar ao aumento dos pequenos lábios. Tem muita mulher que chega aqui, doutora, quando eu era adolescente eu não tinha assim, tá crescendo. É comum crescer? É comum crescer, pode acontecer dos pequenos lábios eles crescerem um pouquinho mais. Se a mulher se sente incomodada com ele, existe um procedimento cirúrgico que é a labioplastia, ou então também muito chamada antigamente como ninfloplastia, que é justamente a gente retirar esse excesso de pequenos lábios, dos pequenos lábios, né? Então a gente retira esse excesso. Se a mulher tiver dos dois lados, retira dos dois lados. Se tiver só de um lado, retira só de um lado. Então a gente vai tentar retificar para ficar o mais harmônico possível, para que a mulher ela possa começar a se sentir mais confortável com a sua região genital, com a vulva. Tem muita mulher que não consegue ficar tranquila com o parceiro, né, durante a relação sexual, não consegue receber o sexo oral porque acha feio, se sente incomodada, justamente devido a esse excesso de pequenos lábios. Mas tem outras mulheres que têm esse excesso de pequenos lábios e não se incomoda de forma alguma. Então, isso não é problema, certo? Não existe um padrão de beleza da vulva. Não existe para dizer desse jeito, essa vulva é perfeita. Como é a vulva perfeita? Não existe. Existe o que você se sente bem. Se a mulher se sente bem com a vulva dela, não se incomoda, consegue ter relações de forma confortável, sem se preocupar, sem achar feio ou tá se preocupando com isso ou aquilo, ótimo, maravilhoso. Não existe esse padrão, porque a vulva tem que ser toda retinha, os pequenos lábios têm que estar escondidinhos. Não existe esse padrão, não existe essa sistemática. Mas se a mulher ela não se sente confortável, ou então até mesmo ela sente desconforto durante o ato da relação sexual, por exemplo, pode acontecer desse pequeno lábio ele ser grande o suficiente e aí quando o pênis ele vai penetrar o canal vaginal, ele vai junto com o pequeno lábio, o que acaba causando desconforto e aí a mulher acaba sentindo dor com a penetração devido a esse excesso de pequeno lábio. Ou então até mesmo a calcinha, né? A calcinha apertando. Ou mulher que pedala, que faz ciclismo, né? Então fica batendo o pequeno lábio, atritando no guidão da bicicleta. Aí isso também causa desconforto e aí muitas vezes a mulher ela pode procurar fazer essa cirurgia para poder se sentir mais confortável. Existem mulheres que também têm um excesso desse capuz clitoriano. Então sempre que a gente vai tentar fazer um planejamento cirúrgico dos pequenos lábios, a gente também tem que olhar o capuz clitoriano da mulher. Porque se ela tem um excesso de capuz, muitas vezes a gente retira esse excesso de pequenos lábios, né? Então a gente retira esse excesso, mas o capuz ele fica muito grande. E aí quando ela fecha, ela vai continuar se sentindo incomodada, continuar não achando esteticamente bonito. E aí a gente pode fazer a correção desse capuz. Vai depender muito do o que precisa ser corrigido nesse capuz. Tem muita mulher que tem pregas no capuz e aí a gente precisa fazer essa correção. Então, procura um médico. Se você se incomoda, procura um médico que trabalha com essa questão de estética íntima, que aí ele vai poder te atender e fazer todo um planejamento cirúrgico para que você possa se sentir bem.
Uma dúvida frequente entre as mulheres é se diminui a sensibilidade. E isso é um mito, viu, gente? A cirurgia de estética íntima para redução dos pequenos lábios ou até mesmo redução do capuz clitoriano não diminui a sensibilidade da mulher. Muito pelo contrário. As mulheres que fazem esse tipo de cirurgia geralmente são mulheres que não se sentem confortáveis, né, com a região genital e muitas vezes não ficam tranquilas durante o sexo oral. E aí, quando essa mulher faz essa cirurgia, ela tem uma libertação, ela se sente maravilhosa, né? Porque muda da água para o vinho para ela. Então ela começa a ter relação sexual sem ter vergonha, né? Sem precisar estar com a luz apagada. Ou então ela não sente mais esse desconforto com a penetração, porque não vai ter esse excesso do pequeno lábio incomodando. E outra questão também é esse excesso do capuz. Porque, às vezes, esse excesso de capuz, ele recobre demais o clitóris. E aí ele fica um pouco exposto. Quando a gente faz a retificação, né, a gente diminui esse excesso de capuz, a gente expõe um pouco mais o clitóris. E aí a mulher ela começa a ter uma sensibilidade um pouquinho maior. Então, essa cirurgia, às vezes, pode melhorar na questão da sensibilidade, né, e não piorar, como muita gente acha. Ah, doutor, e o pós-operatório é doloroso? Olha, é uma cirurgia, como qualquer outra, e é uma cirurgia em uma área íntima, então é desconfortável, não vou mentir para você, é desconfortável como qualquer outra cirurgia, mas dizer que é algo insuportável não é. E aí existem medicações, a gente sempre passa medicações para poder amenizar o desconforto, e a gente sempre faz também, que é o segredo, é o melhor de tudo. É a compressa gelada. A gente pega uma compressinha, tem aqueles negocinhos de colocar em olho, né, para poder melhorar as olheiras, né, o geladinho. Então, existem umas compressinhas geladas, tipo aquelas de olheirazinha, porque eu tô sem nenhuma agora aqui para poder demonstrar para vocês, que a gente pode pedir para paciente ficar utilizando aquela compressinha gelada e ficar trocando a cada 3 horas durante os 3 primeiros dias. Isso vai dar um alívio imenso, né, no desconforto. Ou então a gente pede também para ela umidificar absorvente. Pega o absorvente comum, deixa ele úmido, coloca na geladeira e aí de 3 em 3 horas ela fica trocando nos 3 primeiros dias. Isso vai dar um alívio muito grande. Outra questão é limiar de dor, né? Tem mulher que vai ter um pouco mais de desconforto, outra que vai ter um pouco menos. Mas normalmente, geralmente com 10 dias, 15 dias, a paciente está maravilhosa. E aí a gente libera para relação sexual depois de 30 dias do procedimento, andar de bicicleta só com 60 dias e aí voltar à vida, à atividade normal com 7 dias, 10 dias. Muitas vezes dá para a paciente voltar para suas atividades normais, tranquilamente, certo, gente? Espero que vocês tenham gostado do assunto. Achei bom vir conversar com vocês sobre esse tema. É um tema que é pouco discutido e muitas mulheres se queixam, né? Eu sempre, quando converso com as pacientes, elas sempre, ai, doutora, eu sempre tive esse problema e nunca encontrei alguém, nem sabia que existia essa cirurgia. Então, é uma cirurgia possível. Ah, outra coisa, vocês estão me vendo de roupa assim, né? É porque a cirurgia, ela pode ser realizada no consultório médico, né? Não precisa obrigatoriamente ir para um bloco cirúrgico. Depende muito da paciente, né? Tem paciente que diz, não, doutora, eu não quero ficar dormindo para não ver nada, não sentir nada. Aí a gente pode levar para o bloco cirúrgico. Quando a gente vai mexer nessa área do capuz, geralmente eu digo, olha, é uma áreazinha que é mais sensível. Se você quiser ir para o bloco cirúrgico, a gente vai. Mas dá para fazer no consultório também, certo? Vai depender muito da escolha da paciente. E aí, quando a paciente, não, tranquilo, dá para fazer, a gente faz aqui no consultório. É uma cirurgia estética, né? Então a gente precisa ter todo um cuidado, toda uma delicadeza para marcações de tudo, para poder tentar deixar a região genital o mais simétrica possível, né? Até porque ela tá fazendo a cirurgia, é funcional em alguns casos, né? Essa questão do desconforto na relação sexual, do desconforto com o uso de uma calcinha ou de andar de bicicleta, mas também tem a questão estética.
Então, é uma cirurgia que pode durar uma média de 1h30, 2 horas, vai depender também do que vai ser abordado. Vai ser só um lábio, os 2 lábios, vai precisar mexer no capuz, tem muita prega. Então, a gente precisa fazer todo um planejamento cirúrgico. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para quem gostou, compartilha nos grupos, na página do Face, compartilha com a amiga, com a tia, com a prima, com aquela prima que já comentou uma vez, que acha feio, que não gosta, que é para fora, que os grandes lábios parece que os pequenos lábios parecem os grandes lábios. Comenta com ela, grava, compartilha com ela, certo? Para ela saber que existe esse tipo de procedimento. A maioria das pacientes, a maioria não, todas as pacientes que fazem esse tipo de procedimento, quando elas voltam libertas, né? Elas realmente voltam outras mulheres, porque elas dizem que mudou da água para o vinho, né? Começam a se relacionar melhor, começam a ter mais autoconfiança, né? Parece besta, né, gente? Às vezes você um negócio que está escondido lá, mas está escondido, porém ela mostra para o parceiro, né? Então é algo que ela quer estar bem, ela quer se sentir bem. Então é uma cirurgia que faz uma mudança grande mesmo. Então, quem gostou, compartilha, curte, comenta aí nos comentários, né? Se sabia dessa cirurgia, se não sabia. E beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.